No futebol é preciso sorte para ter sucesso. Alguns jogadores contaram com ela e tudo deu certo, enquanto outros tiveram uma trajetória bem diferente. Ao longo dos anos, jogadores tiveram tanto azar que quase perderam troféus e momentos que poderiam mudar suas vidas. Mas neste vídeo de hoje, queremos focar naqueles jogadores que realmente não tiveram sorte ao seu lado na temporada atual. Garanta já o seu e vamos disputar este torneio juntos. Vamos começar com Patrick Dorgu. Desde que chegou ao Manchester United no ano passado, ele atuava como ala com Ruben Amorim, mas foi convertido em ponta por Michael Carrick. O United tinha poucos pontas esquerdos porque já havia vendido todos nas janelas anteriores. Isso forçou o novo treinador a improvisar, por isso Dorgu acabou jogando em uma posição nova para ele. Dorgu correspondeu em 2 jogos muito difíceis. Ele havia marcado apenas um gol pelo Manchester United antes, mas em 2 jogos como ponta esquerda sob o comando de Carrick, marcou 2 gols contra nada menos que o Manchester City e o Arsenal. Parecia o início de uma nova fase para ele. Lagafa havia descoberto um novo lado e parecia ter avançado, uma sequência que poderia mudar sua carreira. Infelizmente, após marcar um golaço contra o Arsenal, ele lesionou o tendão da coxa e está afastado dos gramados desde então. Na ausência dele, Carrick tem usado Cunha como seu ponta esquerda, e o brasileiro não tem ido nada mal. Fica a impressão de que, quando Dorgu voltar, talvez tenha menos chances na ponta esquerda. Imagine o que teria ocorrido se ele não tivesse se machucado tanto tempo. Talvez estivéssemos diante de outro caso, como o de Gareth Bale aqui. De qualquer modo, outro jogador sem sorte nesta temporada é Marc-André ter Stegen. Por anos ele aguardou no banco de reservas. Enquanto Manuel Neuer era o titular absoluto da Alemanha, ele aguardou pacientemente durante seus melhores anos, esperando a aposentadoria de Neuer da seleção. E bem, o Bayern finalmente fez isso em 2024, depois da Eurocopa. Isso significava que ter Stegen finalmente teria a oportunidade de ser o goleiro titular em um grande torneio internacional na Copa do Mundo, de 2026. Mas agora, com a Copa do Mundo se aproximando, ter Stegen tem sido atormentado por lesões e pode ver essa oportunidade escapar de suas mãos. Ele iniciou a temporada lesionado nas costas e ficou fora até dezembro. Ao retornar, foi emprestado ao Girona para ganhar mais minutos antes da Copa do Mundo. Como Joana Garcia assumiu seu lugar no Barcelona, após só 2 partidas pelo clube em que estava emprestado, ele sofreu uma lesão no tendão da coxa e ficou fora até agora. Nesse ritmo, após anos de espera, ter Stegen pode perder a vaga de titular para outro goleiro neste verão. A previsão é que ele retorne da lesão em abril, poucas semanas antes do fim da temporada. Como não o viu muito na temporada, Julian Nagelsmann pode escolher um goleiro mais em forma para a Copa do Mundo. E o que torna isso ainda mais triste é que ter Stegen não tem sido um jogador muito propenso a lesões. Mas agora que o caminho para a seleção parece ter se aberto para ele, as lesões parecem estar arruinando tudo. E considerando que ele terá 34 anos quando a Copa do Mundo chegar, você tem a sensação de que ele não terá muitas outras oportunidades como essa. Outro jogador que tem tido muito azar nesta temporada é Jack Grealish. Todo mundo disse que ele estava acabado quando estava no City, mas no início da temporada ele fez uma transferência solo para o Everton, e ele instantaneamente parecia um homem renascido. Ele iniciou a temporada brilhando, com 4 assistências em 2 jogos e ganhou seu primeiro prêmio de jogador do mês da Premier League. Um começo de sonho para ele. Ele estava no topo da tabela de assistências e era um jogador muito importante para um time do Everton que tem os olhos voltados para o futebol europeu. Com o lado esquerdo da Inglaterra indefinido, alguns sugeriram isso. Pelo desempenho de Grealish na temporada, ele talvez fosse cogitado para a Copa do Mundo. Mas então, em janeiro, ele sofreu uma lesão e teve que passar por uma cirurgia, e assim sua temporada acabou. Ele não deve voltar até junho, o que significa que pode dar adeus às suas esperanças de jogar a Copa do Mundo também. Mas é mais do que isso. Se Grealish mantivesse o início que teve no Everton, talvez alguns times quisessem contratá-lo no verão, mas a lesão reduziu suas opções. Se o Everton não optar por contratá-lo ao fim da temporada, ele pode ter dificuldade em achar um grande clube que o aceite. Com um pouco de sorte, as coisas poderiam ter sido bem diferentes para o ex-jogador do Aston Villa. Outro jogador que também não teve muita sorte nessa temporada é Ethan Nwaneri. Era para ser uma das grandes histórias de sucesso da temporada. Por conta da ambição do clube e da pressão por resultados imediatos, investiu-se em jogadores experientes no último verão, relegando-o ao banco de reservas. Em janeiro, ele aceitou um empréstimo para o Olympique de Marselha, onde jogaria sob o comando de Roberto De Zerbi, treinador famoso por desenvolver jovens jogadores. Pouco depois de Nwaneri se mudar para a França, De Zerbi deixou o cargo no Marselha.
E justamente nesse período, o Arsenal viu Ødegaard e Havertz sofrerem lesões. Isso queria dizer que se Nwaneri tivesse permanecido em Londres, talvez conseguisse minutos pelo Arsenal. Agora ele está no Olympique de Marselha, mas não é mais titular com o novo treinador, então o propósito pelo qual ele saiu parece completamente perdido. Além disso, ele ainda tem que carregar o peso de ser o motivo. O clube foi eliminado nas quartas da Copa da França após perder o pênalti decisivo, dando a vitória ao Toulouse. É triste como as coisas estão acontecendo para ele. Parece que a sorte realmente não tem estado do lado dele. Também parece que a sorte não tem estado do lado de Rodrigo nessa temporada. Tem sido uma campanha difícil para ele, principalmente na frente do gol. Mas então as coisas finalmente começaram a dar certo para ele por volta de dezembro, quando ele teve uma sequência em que participou diretamente de 5 gols em 3 jogos. Parecia que o velho Rodrigo finalmente estava de volta, mas aí ele sofreu uma lesão que desacelerou seu progresso. Apesar de tudo, houve relatos de que ele já tinha vaga garantida na seleção do Brasil para a Copa do Mundo. E isso certamente não era difícil de acreditar, considerando o relacionamento dele com Carlo Ancelotti nesse momento, as coisas estavam melhorando para ele. Rodrigo finalmente voltou de lesão em março e saiu do banco no jogo contra o Getafe para ajudar o Real Madrid a buscar o empate. Infelizmente, ele rompeu o ligamento cruzado anterior naquele jogo, encerrando a temporada e eliminando qualquer chance de ir à Copa do Mundo. Tem sido uma temporada extremamente difícil para o ponta. Mas justamente quando parecia que ia terminar de uma forma bem positiva, aconteceu a coisa mais infeliz de todas. Você realmente tem que sentir pena dele e também tem que sentir pena de Paul Pogba. O meio-campista francês retornou ao futebol profissional após 18 meses de suspensão por reprovar em teste antidoping. Ele ficou tão emocionado ao assinar seu contrato com o AS Monaco no verão que chegou a chorar. Todos estavam ansiosos para ver Pogba voltar aos gramados e completar uma bela história de redenção, mas tem sido uma jornada bem turbulenta até agora. Como estava parado há muito, ele não pôde voltar rápido e ganhou tempo para recuperar a forma. Enquanto buscava recuperar a forma física, teve problemas na coxa e depois uma lesão no tornozelo. Mas não foi nada grave, então ele voltou bem rápido, fazendo 3 aparições seguidas como substituto entre novembro e dezembro. Mas só tivemos essas 3, pois as lesões reapareceram. Ele se lesionou na panturrilha em dezembro e ficou afastado até agora. No começo da temporada, muitos comentavam sobre Pogba ter chance de retornar à seleção da França após 5 anos e talvez ser chamado para a Copa do Mundo. Agora esses sonhos praticamente acabaram e você teme que a carreira de Pogba também possa ter chegado ao fim. Por fim, Maicon Antônio não teve muita sorte no último ano. Desde o terrível acidente que Maicon Antônio sofreu em dezembro de 2024, a vida dele virou de cabeça para baixo. No último verão, o West Ham o dispensou e logo Callum Wilson o substituiu. Ainda assim, ele seguiu treinando com o clube, esperando um novo contrato após recuperar a forma física. Mas quando isso não aconteceu, ele começou a explorar outras opções. Em dezembro de 2025, ele treinou com o Leicester City, que avaliava contratá-lo na janela de inverno para seu retorno ao futebol. Mas ele teve uma lesão que fez com que a transferência não acontecesse. Mas o que mais doeu foi a novela do Brentford. Por causa da natureza do acidente dele, os clubes queriam ver Antônio treinar antes de dar uma oportunidade para ele. Isso é incomum para um jogador do porte dele, mas o caso dele era único, então ele teve que engolir o orgulho e aceitar. Ele treinou com o Brentford, impressionou e recebeu uma oferta de contrato. Estava perto de voltar à Premier League, um sonho. Mas justamente no dia anterior ao que ele assinaria o contrato com o clube, ele rompeu a panturrilha. E isso fez com que a transferência fosse cancelada imediatamente. O atacante confessou que chorou por 2 dias, sem conseguir nem sair da cama. Ele estava tão perto de realizar o retorno com que sonhava, mas tudo desmoronou no último segundo. Tudo isso realmente o abalou, mas ele finalmente decidiu se reerguer e voltar à luta. Apesar de querer seguir carreira na Inglaterra, esses fatos o obrigaram a ir para o exterior pela primeira vez, assinando com o clube catarí Al Salia. Enfim, depois de ouvir todas essas histórias, quem você diria que é o jogador mais azarado do futebol nesta temporada? Além disso, você diria que há mais jogadores que não tiveram muita sorte até agora, nessa temporada? Conte pra gente quem são e por que você acha isso nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative também as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!